tempo das escolas do Tantra, numa época faraônica que fala na Índia, uma época bem longínqua na Índia, depois de Shiva, que era o primeiro preceptor, o primeiro mestre, vamos colocar assim, do Tantra, se estudaram e dividiram o Tantra em 5 grandes escolas. Quais são essas 5 grandes escolas do Tantra? A primeira escola é chamada Shakta Tantra. Esse Shakta, você pode ouvir a palavra Shakti. Shakti significa energia. O que é esse Shakta Tantra? Shakta Tantra é aquele ser que acabou de conhecer que, na verdade, na sua essência, ela é uma entidade infinita. Ele é um ser espiritual, tendo experiência humana. Mas a sua humanidade e, às vezes, a sua animalidade fala muito mais que a sua divinidade. Essa pessoa entra em crise. A crise que ela entra é ter esse conhecimento intelectual, que somos seres divinos em corpo humano, incorporeados, mas vendo que o animal significa basicamente as tendências básicas, as tendências de sobrevivência da espécie, que é comer, se reproduzir, fugir, medo e todo tipo de sentimento que reduz, amedronta e torna a pessoa quase suscetível à ansiedade, à depressão, ao suicídio, até às vezes. Essas tendências estão falando mais, são mais vocais. Aí, nesse dilema, nessa contradição da minha natureza divina, mas dominada quase, ou seja, influenciada de um grau pela uma natureza animal, aí que esse aspirante decide: eu vou fazer tudo para purificar minhas estruturas físicas, psíquicas, e aprimorar minha mente espiritual para cada vez mais eliminar essa dicotomia entre ser um ser espiritual e, na verdade, vivenciando e vivendo no dia a dia um ser humano ordinário e, às vezes, um animal. A distância entre esse sentimento de animalidade ou de humanidade ordinária à percepção da divindade, esse caminho, essa distância, é o caminho do misticismo. O misticismo, o chamamos místico. Quem é um místico? O místico é uma pessoa que dedica bastante do seu tempo, tanto no tempo introvertido, como no momento extrovertido. Ele dedica bastante tempo para conquistar a unidade dentro dela mesma. A unidade do quê? Da sua natureza inferior, ligado aos instintos que já falamos nesse capítulo que falei lá, de biopsicologia e de mobilidade dos microvitas, os sentimentos localizados, estática do segundo e primeiro centro energético, mutativo do terceiro centro energético. A grande porção da humanidade, vamos dizer quase 99% da população planetária, nada nessas áreas do segundo centro, o primeiro, o segundo centro, e alguns que ganharam um pouco de velocidade chegam no terceiro centro. A parte do terceiro centro que é bastante ativo e a parte do terceiro centro bastante sentimental, manhoso, essa coisa. Não é ruim, é muito bom. Falamos disso lá nos outros capítulos, né? Não vou falar disso aqui, senão não vamos conseguir concluir a tempo o conteúdo, mas já tem esses elementos no canal, vale a pena ir fofocar nas palestras anteriores. Então, esse aspecto animal do ser humano faz que a mente humana fica totalmente embrutecida ali, né? Agora, nesses chakras superiores, né? Nesse chakra superior, que a questão fica mais sutil, começa a sutilidade. Então, o Shakta Tântrico quer transmutar totalmente a sua natureza inferior. E se vocês entram também no canal, você vai encontrar um monte de dicas sobre alimentação, um monte de dicas sobre Ayurveda. Nesse mês de setembro amarelo, tivemos pessoas fantásticas
a Cláudia, a Débora, falando desse assunto. A sua alimentação forma as suas células. E dependendo, é a célula, gente, as células são mentes. A sua mente individual é composta da totalidade das mentes da célula que compõe seu corpo, mais a sua mente individual unitária que você trouxe no corpo. Então, eu existo, eu ocupo um corpo, esse corpo tem células, cada uma também tem mente. Cada célula protoplásmica tem mente. Aliás, cada estrutura orgânica tem mente. Então, você pode imaginar a quantidade de célula protoplásmica que nós temos no corpo. Quando um vidente olha a aura de alguém, essa aura desse alguém vai estar brilhando ou menos brilhante, dependendo do brilho da célula que compõe ele. Esse brilho vem do tipo de alimento que nutre o corpo dele. Né? Quando o alimento é sutil, as células são sutil, e, portanto, o processo de pensar é sutil e facilita o processo introspectivo. Quando os alimentos são estática, densa, moribundos, a tendência também é de ter células moribundas e, portanto, o processo da degeneração vai também ficar cada vez mais nesse estado. Então, esse é o Shakta Tântrico. O Shakta Tântrico, ele vai usar a questão da alimentação, ele vai usar a questão da meditação, mas a característica fundamental dele é usar tremenda energia, tremendo esforço para se libertar totalmente das tendências inferiores. Então, o Shakta Tantra é um guerreiro. É um guerreiro que vai lutar internamente, externamente. E, portanto, Tantra, quando fala de Tantra, vai ter um elemento de esforço intensa. Esforço intensa em todos os aspectos da vida. Esse esforço intensa vão cada vez mais se energizar, sutilizar e acordar potência, a força psíquica do indivíduo. E com essa força psíquica, a força psíquica simplesmente é nada mais que a força que é o resultado da expansão das partículas ectoplásmicas. As partículas ectoplásmicas, que são as partículas que compõem a nossa mente. A nossa mente é nada mais que uma estrutura ectoplásmica. E quando eles expandem devido a esse esforço, de um lado esforço de se encaixar na ética, e outro esforço de expandir a mente, aí esse cidadão chega num patamar onde essa mente expandida, essa mente que agora está brilhando de vigor, está brilhando com um brilho bastante especial, ganha a capacidade de sentir as ondas do infinito.